Empreender no Brasil nunca foi simples. Quem decide abrir um pequeno negócio aprende cedo a lidar com impostos complexos, regras que mudam, margens apertadas e uma rotina de resistência diária. Foi olhando para essa realidade que há 20 anos nasceu o Movimento Empreender, um espaço de escuta, formação e construção coletiva para micro e pequenos empreendedores. Ao longo dessas 2 décadas, o Empreender acompanhou transformações econômicas, crises, retomadas e avanços, sempre com o mesmo compromisso: traduzir o que parece distante em informação acessível para quem faz a economia girar todos os dias. E em 2026, um dos temas mais decisivos para quem empreende está em pauta: a reforma tributária. O que muda, o que simplifica, o que preocupa e como estados e municípios podem ajudar os pequenos negócios nesse novo cenário. Para conversar sobre os impactos da reforma tributária e o papel do poder público no fortalecimento do empreendedorismo, a gente recebe aqui Vladson Viana, secretário do Trabalho, e Nezinho Farias. Nezinho, prefeito de Horizonte, sejam muito bem-vindos aqui, prefeito, secretário. É sempre uma alegria a gente conseguir traduzir para esse micro e pequeno, que a gente sabe que tem de todas as esferas, né? Desde aquele que empreende, que começou a fazer seu negócio em casa, fazer o bolo, né? Até aquele que já tem uma certa estrada caminhada, já tem a formalização, já cresceu em alguma perspectiva, mas sempre mudanças trazem um aperreio, né? Principalmente do micro e pequeno, que é o bloco do eu sozinho. Ele faz o bolo, ele faz as redes, ele entrega, ele tem que pensar na estratégia. Então, pensando nessa perspectiva, a gente trouxe esse assunto tão importante. Para começar, eu queria começar com o secretário, Vladson. A reforma tributária, Vladson, é apresentada como um avanço na simplificação do sistema. Mas para quem está lá na ponta, né, o micro e o pequeno empreendedor, ainda existem muitas dúvidas. De forma prática, o que muda na vida de quem empreende com essa reforma? Bom, primeiro, a reforma tributária ela segue um movimento que acontece mundialmente de simplificação de tributos, do imposto único. Então, essa é a primeira premissa dessa reforma tributária. A segunda premissa é gerar mais transparência. E no caso de um país como o Brasil, é diminuir essa disparidade, essa guerra fiscal entre estados e regiões. Para o pequeno empreendedor, isso vai simplificar a vida dele. Muitos empreendedores, principalmente na área de serviço, tinham que estar ali o ISS, ICMS, várias contribuições federais, contribuições estaduais e municipais passam a ser unificadas em 2 grandes tributos, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, com isso, essas regras, novas regras, vão simplificar para o pequeno empreendedor, além de garantir uma maior justiça tributária. Qual é o desafio da justiça tributária? No Brasil, historicamente, nós tivemos uma contribuição em que, proporcionalmente, os pequenos empreendedores ou os consumidores é que tinham impacto sobre a maior carga tributária. Agora a gente começa a inverter essa lógica, seja com a reforma tributária ou com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, esse movimento que se inicia, nós estamos falando de uma transição, inicia em 2026, nós vamos ter todo um processo ainda de testes, de aprimoramentos, de vivências, vamos ter que capacitar o pequeno empreendedor para que ele possa ter segurança na implementação desse novo sistema. E o nosso maior desafio com esse é reduzir a informalidade, é criar algo simples, prático, transparente e, com isso, atrair o pequeno empreendedor que muitas vezes opta pela informalidade, por não conseguir implementar, se regularizar, que ele possa, sim, passar a ter uma formalização e, com isso, estar mais protegido do ponto de vista fiscal e de outros direitos. De que maneira essa reforma vai conseguir dar uma equilibrada, né? Porque a gente sabe que é isso, muitas vezes as grandes empresas, historicamente, né, elas acabam se beneficiando de diversas formas. Como o intuito é dar esse equilíbrio, como que essa reforma vai trazer esse equilíbrio pensando na perspectiva para além da isenção, né? Quando a gente fala em isenção a partir com recorte de renda, já é uma diferença
Sim. uma tentativa de equiparar melhor as duas vertentes, né? Mas que outras estratégias essa reforma vai trazer para realmente beneficiar quem é micro e pequeno? Bom, só registrar que a isenção de imposto de renda vai atingir 93% dos trabalhadores cearenses. Então, impacta de forma muito fortemente, um dos eixos dessa justiça tributária que começa a ser implementada no país. Um segundo é justamente a simplificação de tributos e você focar no destino. O que é que isso vai criar um melhor equilíbrio regional? Você tinha um conjunto de tributos que eram tributados na origem e no destino do produto. Com essa simplificação, essa tributação passa a focar o consumidor final, o destino final daquele produto. Com isso, você simplifica a metodologia de arrecadação, você garante uma maior facilidade, maior transparência nos recursos que vão ser arrecadados, facilita para esse pequeno empreendedor, que é quem está ali na ponta vendendo o produto, enfim. Então, tudo isso vai criar um ambiente, a expectativa é que se crie um ambiente favorável à formalização, que seja mais prático do ponto de vista de prestação de contas, de contabilização desses recursos, de arrecadação de impostos e corrigir alguns desequilíbrios regionais. O Nordeste brasileiro sempre foi muito penalizado por não ser, por exemplo, uma região produtora de bens e serviços. Ela é consumidora. Então, quando a tributação era na origem e no destino, você tinha ali uma desigualdade nessa característica regional do ponto de vista do sistema tributário, e ele começa a equilibrar essas disparidades regionais. Porque as duas pontas ganham. Sim, sim. Entendi. Prefeito, o Horizonte tem um histórico consistente de investimento no empreendedorismo. Sala do Empreendedor, foi assinada, inclusive, uma ordem de serviço agora para a construção do mercado do empreendedor, que depois eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque eu achei uma perspectiva bastante interessante, queria entender e trazer também para quem está ouvindo um pouco melhor como é que vai funcionar. Mais para o senhor que está à frente, né, de uma gestão de um município que tem esse olhar, né, inclusive parceria com o Sebrae, que tem esse olhar para esses empreendedores. Como é que o senhor tem acompanhado essa reforma, né? Como é que o senhor quais os impactos que o senhor acha que vai gerar para quem tem um micro ou pequeno negócio? Primeiro, acho que essa é uma matéria que ainda os nossos empreendedores, né, e muitos dos nossos empresários, pouco ainda estão voltados à questão da reforma tributária, né? Porque é uma coisa que vai iniciar, todo mundo sabe que passou, né, Vlad? Mas ainda não levaram para essa questão da prática, como é que essa reforma tributária ela vai ser colocada. Então, assim, a gente vê toda a questão da reforma tributária, que isso é uma discussão que já vem antes, e eu acho que ela é importante para simplificar essa questão dos tributos, dar mais transparência, né? Facilitar a vida do empreendedor para não ter, como se diz, essa dificuldade de poder estar regularizado. Mas, assim, eu acho que esse é o momento de poder colocar isso no papel, em prática. Nós mesmos agora, a partir do início do ano, a gente vai colocar isso, reunir todos os empreendedores, levar alguém que tenha um conhecimento técnico, né, um auditor da CEPAS, né, para que a gente possa colocando em prática e as pessoas entendendo melhor, né. Então, acho que esse é um momento muito especial. A gente tem lá ter o nosso crescimento do empreendedor no município, até porque é um município ainda jovem, né, de 38 anos, completa 39 anos agora em março, muito mais jovem Minha idade. do que nós aqui. Então, acho que esse é um momento que a gente realmente precisa discutir. E é uma matéria que ela é uma matéria importante. Eu acho que o Vlad foi muito feliz assim, quando fala de toda essa questão do sul para o nordeste, dessa pauta de balancear, né, essa questão do consumidor, com quem produz, para que a gente realmente também possa participar desse bolo lá na frente, que já onde estão produzidos e onde é consumido. Então, acho que esse é o momento do empreendedor também, do nosso aqui, falando mais especialmente de Horizonte, mas do Nordeste,
que a gente possa ser tratado mais ou menos de igual para igual, não ter tanta dificuldade, ter uma transparência nessa questão dos tributos, porque essa é uma matemática que todo mundo fala. Primeiro, das dificuldades. Segundo, essa questão burocrática, né? Do ICMS, com ISS, com outros impostos, agora com essa junção dos tributos, que tenha essa facilidade. Eu acho que esse vai ser um momento bom para os municípios, para o Estado, para a União, na questão da arrecadação e também para os empreendedores, eu acho que para o consumidor. Eu queria trazer uma perspectiva aqui também, porque quando a gente fala em imposto, geralmente todo mundo reclama, né? Seja empreendedor, seja pessoa física, seja quem tem um negócio ou não. Queria começar com o Wladson, mas depois também quero ouvir o gestor, né? De um município, o prefeito. Na prática, né? O que significa que retornos, ao invés de 5 tributos, teremos 2, num resumo, né? E qual o impacto dessa mudança, principalmente nessa que o Wladson trouxe, que as duas pontas ganham, né? O que é possível? Muitas vezes a gente, enquanto contribuinte, a gente só vê a parte que o dinheiro sai do bolso. Muitas vezes a gente não consegue ver o retorno desse imposto de volta, né? De que maneira esse imposto sendo trabalhado nas duas pontas, como que ele retorna para o município, enfim, além de para onde ele vai, de onde ele veio também? Primeiro é importante te destacar que essa percepção do pequeno empreendedor e do cidadão como um todo, que é o contribuinte, muito se deve ao modelo anterior, modelo vigente, que está em transição agora, do sistema tributário brasileiro. Se hoje a minha carga tributária incide sobre o consumidor final, o que é que acontece? A indústria reperpassa aquela carga tributária no seu produto, o comércio passa a sua carga tributária no produto, e quando chega lá na ponta para o consumidor final, esse consumidor final vai enxergar ali, tanto é que hoje, inclusive foi uma legislação importante de transparência, que hoje o cupom fiscal traz toda a discriminação dos impostos que são incididos sobre aquele produto. Então, porque essa é a lógica, porque quem contribui não é uma contribuição sobre a renda, é sobre o consumo e o consumidor final, que geralmente é o trabalhador assalariado. Então, quando ele pega uma nota de supermercado, quando ele vai para o final da nota do cupom fiscal, ele vê lá um conjunto de tributos que são ali incididos sobre aqueles produtos que ele comprou, uma cesta básica, uma feira do mês, e ele vai vendo o quanto isso pesa naquele orçamento dele. E, paralelamente a isso, ele não consegue, muitas vezes, fazer essa correlação entre o serviço que é prestado e aquele imposto criado. Por quê? Porque precisamos distribuir melhor, ter mais equidade nesse impacto tributário. Então, a indústria que produz o produto, ela tem que pagar a sua contribuição e nós temos que ter isso e não só repassar para o produto final. Da mesma forma, o setor de comércio e serviços. Então, você precisa ter uma equidade melhor quando a gente fala em tributação da renda, que é o que a isenção do imposto de renda vai fazer. Então, eu tenho a convicção de que com essa reformulação, primeiro, o cidadão brasileiro, cearense, que vai consumir, ele vai começar a perceber a ideia da reforma tributária é que ele perceba assim, uma redução daquele imposto que ele paga, afinal, o sistema tributário como um todo, ele vai unificar e pretende, não vou dizer diminuir em grandes proporções, mas equilibrar melhor toda a arrecadação nacional, mas você distribuir melhor nas várias fases, quem é a indústria, quem é o comércio e o final, ter um impacto menor na sua contribuição. Isso, tudo que a gente consegue diminuir de impacto tributário sobre o trabalhador, sobre o consumidor final, é renda que fica naquela família. Então, acredito que essa é a primeira percepção. Para o pequeno empreendedor, ele vai também ter, como eu disse aqui na fala inicial, essa simplificação vai permitir que ele se formalize.
vai permitir que ele consiga ter, ao se formalizar, ter acesso a outros benefícios, como, por exemplo, acesso a crédito de menor taxa de juros, vai poder, se for um microempreendedor individual, vai ter acesso à Seguridade Social, que é hoje um grande desafio nosso, é a formalização. Nós temos 54% da força de trabalho no estado do Ceará na informalidade. Grande parte disso são pequenos empreendedores informais, são trabalhadores autônomos, que se tivessem formalizados, e aí o MEI, como personalidade jurídica, contribui com isso, e você ter ali um sistema tributário que favoreça, simplificado, de fácil acesso, né, intuitivo, eu diria, ele ajudará esse processo de formalização. E com isso, né, para o poder público, essa transparência, diminuirá nossa expectativa é diminuir a sonegação fiscal, e com isso você ter mais recursos para promover um conjunto de políticas públicas que são fundamentais para a população brasileira. Não dá para a gente só consegue ter um sistema único de saúde que nós temos hoje no país porque nós temos hoje capacidade de fazer esse investimento. Nós só temos hoje um sistema de educação básica e superior que nós temos hoje no país, especialmente aqui no Ceará, porque nós temos capacidade de financiamento de políticas públicas. E é isso que a gente quer avançar, porque há um sistema tributário que tem equidade. Quando a gente fala equidade, é que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, né? Com isenção de imposto de renda, com tributação nas várias fases, você vai conseguir ter um melhor financiamento para destinar um conjunto de políticas públicas essenciais para quem mais precisa. Qual o impacto disso para o município, né? Olha, esse impacto ele é sempre um impacto muito mais positivo, né? Primeiro pela simplicidade, pela segurança, né, que o empreendedor passa a ter, pela facilidade, né, pela transparência, né? Eu acho que agora facilita a vida deles. E o que mais as pessoas, quando fala do impacto, é que o impacto, como você estava dizendo, o que eu vou deixar de pagar? Qual é a minha carga tributária, né? Que as pessoas realmente precisam, todo mundo, como você diz, reclama do que paga, mas ainda não faz as contas do que recebe. Qual o benefício que vai ter, né? Quando você tem toda essa transparência, né, da reforma tributária, né, a facilidade dos empresários com região, como também a facilidade do consumidor, que é uma coisa que as pessoas vão passar a entender a partir de agora, né? Porque essa é uma matéria, como eu já disse, que precisa a gente colocando isso para as pessoas também ter conhecimento. O consumidor é importante saber do resultado da reforma tributária. Então, esse impacto eu acho que ele é mais positivo, porque ele traz transparência, ele traz equilíbrio, né? Ele traz segurança no empreendedor, que ele realmente possa se regularizar. Então, tudo que a gente faz com essa reforma, que isso é uma coisa discutida, quantos anos reforma tributária? Coloca na pauta, tira da pauta, as vantagens por região do Sul, por Nordeste, né? E aí o Nordeste sempre com a preocupação, porque tinha todos esses incentivos, né, para atrair grandes empresas, grandes negócios, né, para que isso pudesse também ter o equilíbrio e também não ter perda. Então, esse é um impacto que eu acho que é um impacto positivo. O Estado, como o Estado do Ceará, que tem sido um Estado equilibrado, né, e que isso vai facilitar e enxuto para que isso possa facilitar a vida do empreendedor e, acima de tudo, do consumidor. E isso só traz resultados, de todos esses bons resultados que se tem, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura do Estado, na capacidade do Estado e também dos municípios, né? Eu acho que esse é o momento que agora município, Estado e União e empreendedor, empresários, consumidores, para que a gente realmente possa ter esse equilíbrio e ter o cuidado com o empreendedor para que ele não tenha nenhuma preocupação que há um impacto negativo. Pelo contrário, eu acho que o impacto é mais positivo. Nós vamos estar lá sempre muito atentos para
ajudar nesse momento de início da reforma tributária. E essa é a pergunta, prefeito, a próxima, que nesse cenário, né, de mudanças tributárias, qual que é o papel do município em ajudar o empreendedor, a empreendedora a se adaptar, a se formalizar e continuar competitivo mesmo diante de grandes mudanças? Nós temos a sala do empreendedor, nós vamos fazer uma parceria com o Estado, já está aqui do nosso lado, nosso amigo do lado, então vamos pedir toda essa parceria também com a equipe da CEPAS, né? Nós vamos fazer agora uma parceria com a equipe da CEPAS, para a gente colocando isso em prática, o município colocar isso à disposição nas formações, naquilo que precisa, né? Com tudo aquilo que o empreendedor precisa nesse momento do amparo jurídico, contábil, dessas mudanças e que a gente realmente possa contribuir para que ele se sinta seguro, né? E tenha uma oportunidade de poder conhecer. Essa é uma matéria que nem todo mundo tem conhecimento para falar, porque é uma matéria que foi aprovada, é uma matéria muito técnica, muito cheia de pequenos detalhes, mas nós vamos estar muito atentos agora, já agora, a partir de março, levando a equipe do Estado, para que a gente realmente, junto com o empreendedor, a gente possa passar para ele toda essa segurança do que a reforma tributária traz, da importância que ela tem e da segurança que ele vai passar a ter agora com a reforma tributária que começa a transição já agora a partir de 2026. E é um tempo, né, Vladson? Como falou, foram muitos anos discutindo a reforma, mas também vamos ter anos para conseguir consolidar de fato, né? Se não me engano, até 2033 a gente tem aí para estabelecer essas novas regras de fato, para você dizer que ela de fato está funcionando verdadeiramente, né? E como que tem que ser deve ser, pelo menos, essa parceria entre Estado e municípios para justamente fortalecer tanto todos os empreendedores como um todo, mas também pensando sempre na perspectiva desse micro e desse pequeno, né? E principalmente de fazer essa transição com tranquilidade, né? E com transparência, né, Vlad? Para que a gente possa ajudar. Eu acho que nessa transição, estou cortando um pouquinho, ele vai ter muito momento de rever algumas coisas que talvez tenha que fazer algum tipo de reacerto, né? Sim, de mudança de rota, De né? mudança de roça. Bom, a reforma começa a deixar de ser uma ideia, uma lei escrita e passa a ser agora vivenciada, com todos os desafios e nuances que isso significa. Então nós vamos ter que criar, e aí eu quero pegar um gancho, reafirmar o movimento empreender. O movimento empreender deve cumprir um papel fundamental. Então, e parcerias entre a imprensa cumpre um papel, gestores municipais, gestores estaduais. Na Secretaria do Trabalho, hoje nós temos o papel de coordenar o Fórum da Micro e Pequena Empresa. Então, este fórum está lá, o Conselho Regional de Contabilidade, e tem sido levado e tem discutido permanentemente os desafios da implementação da reforma tributária, principalmente para o pequeno empreendedor. O Fórum, a Federação das Micro e Pequenas Empresas, enfim, Conselho Regional de Administração, enfim, tem um conjunto de organizações que estão no Fórum da Micro e Pequena Empresa e que nós queremos fazer um movimento, chamar o Sebrae. Eu hoje estou no Conselho Deliberativo do Sebrae, então envolver o Sebrae com a sua rede de salas do empreendedor em todo o território cearense e a gente criar uma grande estrutura de apoio, orientação, capacitação para o pequeno empreendedor. Esse movimento da reforma tributária, ele tem que sair agora da lei fria e tem que virar um grande processo de educação fiscal, tributária, de formação de pequenos empreendedores, de estímulo à formalização, enfim. O Ceará hoje tem a sua junta comercial como uma referência para o país. Então, hoje um empresário, um empreendedor, pequeno empreendedor, consegue abrir o seu CNPJ, dependendo do município ou do tipo de serviço, em minutos, pelo WhatsApp. Então, essa tecnologia, essa modernização que nós temos hoje nos possibilitará apoiar, estar mais próximo desse pequeno empreendedor nesse processo. Então, o nosso esforço vai ser juntar aqui, dar as mãos com os municípios cearenses.
Aqui em Horizonte, eu brinco que é a nossa China cearense, porque tem lá, é hoje um grande distrito industrial, tem um dos maiores empregadores do Ceará, que é a indústria calçadista, tem que hoje o Ceará representa 25% da produção nacional de calçados, e Horizonte é um polo industrial, um distrito industrial importantíssimo na produção da indústria calçadista. Tem um polo automotivo se instalando lá, mas tem um comércio e serviço pujante, forte, que precisa ser ali orientado, capacitado. Então, acho que é um bom laboratório Horizonte, viu, Nezinho? Para a gente estar ali vendo desde a indústria, de uma grande indústria, a um pequeno empreendedor e os impactos disso. Então, o que nós vamos, para concluir aqui essa minha fala, é dizer que nós vamos pegar o Fórum da Micro e Pequena Empresa, que está ali coordenado pela Secretaria do Trabalho, com todas aquelas entidades que são partícipes do fórum, o SEBRAE, que tem como missão fazer esse processo, e também queremos aqui estender ao Movimento Empreender essa parceria para que nós possamos levar ao pequeno empreendedor cearense todas as informações e a tranquilidade de que essa reforma tributária vai melhorar a vida dela e do cidadão cearense. Eu acho que é buscar mais informações, né? Tipo, algo que é novo, você lê, você deslê, aí você não entende, aí você busca alguém. Eu acho que uma figura também como um contador pode ajudar muito nessa realidade dos micro e pequenos negócios, né? Eu li bastante, tem coisas que eu fiquei, meu Deus, como é que isso vai funcionar? Né? Porque é bastante novo e é muita coisa, é uma mudança gigantesca, né? Não é algo de 3 linhas que vai mudar, é uma grande reforma, né? E eu acho que um gap também, secretário, prefeito, é a parte da educação financeira, é um gap na nossa educação como um todo. Então, quando você tem um negócio, esse gap ele se torna maior ainda. As pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Então, como é que você fala de uma reforma tributária num país que a gente não tem essa expertise, né? A gente não sabe lidar com dinheiro. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive queria deixar como sugestão ter também, pensar essa perspectiva, que o pequeno começa ali o seu negócio, mas ele não sabe muito bem como é que ele vai lidar com dinheiro, como é que ele faz a gestão do caixa. Inclusive, eu vi que tem o pequeno empreendedor vai ter que ficar mais de olho ainda como é que vai ser o seu fluxo de caixa, porque essas mudanças também do que sai, do que entra, da tributação, vai impactar também no valor do preço dele no final. Então, é muito importante estar de olho em todas essas mudanças, né? Então, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria falar um pouquinho, prefeito, sobre essa perspectiva de Horizonte ter esse olhar, né, voltado para o empreendedorismo. O que significa, por que a gestão decidiu olhar com mais atenção para eu sei, né, porque na verdade eles fazem a roda girar do país, né, mas a nível de gestão, né, por que a gestão decidiu olhar com mais atenção para essa fatia de mercado, digamos assim, e também queria que falasse um pouquinho sobre essa ordem de serviço que foi assinada agora já em 2026, né, para a construção do mercado do empreendedor. Queria entender um pouquinho como é que vai ser, o que é que vai ser exatamente, como vai funcionar, qual o impacto disso para a região, que como o Vladson falou, é a China cearense, né? E o nome no Horizonte não é à toa, viu? É porque está olhando sempre para frente, sempre para o futuro, sempre à frente do tempo. Não, aqui o Horizonte é um município que nasceu, como se diz, já procurando um equilíbrio, né, o caminho certo. Mas acho que esse é o momento do empreendedor, quando se diz de dar essa assistência, esse percentual que tem do empreendedor no município, ou no município, no Brasil, no mundo inteiro, ele é um percentual hoje muito significativo. Então, acho que a gente precisa dar uma assistência a esse pequeno empreendedor para que ele possa realmente estar mais organizado, que possa ter uma estrutura, possa ter uma assistência jurídica, contábil, né? Possa, nesse momento, como o nosso secretário disse, agora não está mais no papel, agora nós temos que colocar isso em prática. São 20 anos discutidos, né, com uma cultura totalmente diferente. Agora nós vamos colocar em prática tudo isso que foi discutido, mas pode ser colocado. E isso precisa iniciar agora, porque isso tem uma fase de transição e a gente realmente precisa dar um apoio, em fazer com que eles entendam, que a população entenda, né, que a gente realmente possa dar a sua contribuição. E quando a gente fala dessa questão do mercado do empreendedor, é para ajudar realmente, para incentivar
as pessoas que têm seu pequeno negócio, que não tem ali um local, de tirar de onde ele está, de um aluguel que para ele ainda é um percentual que representa muito, que possa facilitar a vida dele, que possa motivar. Nós estamos iniciando, esse é o primeiro, e queremos que esse exemplo do primeiro mercado empreendedor, a gente possa realmente depois ir ampliando, né? Fazendo com que esse mercado de pequeno empreendedor no Horizonte possa se tornar um grande negócio. Não é a China, como o nosso lado disse, não, mas acho que é o início, né, da gente poder contribuir, se reorganizar, né, de uma maneira de organizar, e contar com a parceria, com o Estado, já é nosso parceiro, a União, e a gente ser um município como a gente sempre tentou ser, diferente no bom sentido, né? De iniciar primeiro, de ter sempre essa organização e poder facilitar a vida do nosso pequeno empreendedor, que representa muito, né, no nosso município, nos negócios, né, no financeiro, e pessoas que a gente tem o orgulho de dizer da maneira como começou, né? Isso às vezes com uma coisinha tão pequena e vai iniciando, e hoje a gente conhece deles que hoje são uma referência para o município, e que começou lá como pequeno empreendedor. Então, acho que isso é uma maneira da gente poder incentivar e depois a gente ver a história de muitos comerciantes que tem no nosso município, que faz história, que dão grandes exemplos para o nosso empreendedor que a gente tem lá no nosso município. Perfeito. Quando olhamos para os próximos anos, né, qual é o maior desafio e a maior oportunidade também, que a gente fala de desafio, mas com certeza essa reforma vai trazer muitas oportunidades, né, para os pequenos negócios no Brasil após essa reforma. Bom, primeiro, se for dizer minhas expectativas, né? A gente vai trabalhar muito para isso. Eu acredito que é a redução da informalidade, né? Hoje é um desafio estrutural no país, no mundo. No mundo, a informalidade beira a 80%. No Brasil e aqui no Ceará, algo em torno, na América Latina, 51%, no Brasil, em torno de 40%, no Ceará, aqui, algo em torno de 54%. Então, a redução da informalidade. 2, uma maior justiça tributária. E o que é que significa justiça tributária? É um termo, um conceito que é equidade. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E esses recursos terem uma destinação transparente para um conjunto de políticas públicas para quem mais precisa, que é o povo brasileiro mais vulnerável, mais pobre, que precisa de um conjunto de ações. Com isso, também essa reforma, nossa expectativa é que esse pequeno empreendedor informal, além de se formalizar, ele consiga ter acesso a um conjunto de outras políticas públicas, como microcrédito. Nós precisamos discutir e ampliar a oferta de crédito no país com juros baixos, porque o crédito com juros altos, que é o que nós temos hoje na realidade brasileira, impacta muito na sustentabilidade dos pequenos negócios. Então, crédito com juro barato, de preferência de juros zero quando for possível, como aqui no Ceará nós estamos fazendo agora com dinheiro na mão, mas, enfim, ajudar esse pequeno empreendedor e com isso gerar renda para as nossas famílias, para a nossa população. Prefeito, perspectivas aí após a reforma já foi aprovada, após a implantação, digamos, né? Qual vai ser o impacto? Você acredita, prefeito, que tudo que está previsto vai ser possível? É uma boa perspectiva? Eu acho que sim, eu acho que as perspectivas são boas, eu acho. Sair desse mundo da informalidade é uma coisa que a gente luta por isso, para que as pessoas realmente possam estar sempre saindo desse momento ruim, né? Eu acho que isso vai ter essa transparência, ela vai ter muito mais incentivador para as pessoas que vão estar, para não ter essa desigualdade de quem contribui e de quem não contribui, e da população também, isso vai ser também importante, e isso vai motivar. Quem não está com medo de uma concorrência desleal passa a ter um negócio de igual para igual. Então, eu acho que vai ser positivo, né? Vai ter algumas dificuldades no início, até culturalmente as pessoas entrarem nessa questão da reforma tributária, mas eu não tenho dúvida, como a palavra do Vlad, dessa questão do crescimento. O mundo inteiro vive nessa informalidade, né, desse grande percentual que tem. Eu acho que isso agora, com essa reforma,
tributária, nós vamos conseguir ter uma coisa mais transparente e sem medo de ser empreendedor. A gente não pode finalizar esse programa, né, sem falar, Vladson, principalmente num contexto como esse de mudanças e das redes sociais, vai ter sempre algo saindo fora da curva, notícias falsas, né? A gente vai acabar sendo atropelado por uma avalanche de informação. Então, a importância da parceria, né, tanto do governo como do município, com meios de comunicação, vai ser extremamente importante. Mas eu queria pontuar aqui que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Por exemplo, uma notícia falsa que tem circulado bastante é a coisa do Pix, né? A taxação do Pix, e que vai ser muito problemático. Queria que a gente esclarecesse rapidamente, Vladson, sobre essa questão e da importância de onde as pessoas podem buscar a informação concreta, para além dos veículos de comunicação, né? A informação concreta sobre como vai ser as mudanças, enfim, as informações corretas sobre essa nova reforma, né? Bom, é um desafio nosso do mundo contemporâneo, é o combate às fake news. As fake news, elas surgem ali como rastilho de pólvora que vai rapidamente se espalhando nas redes sociais. E uma delas que volta e meia é disseminada e a gente consegue, inclusive, identificar quem são esses atores e atrizes que promovem essas fake news. Isso tem que, inclusive, ser tratado como crime, mas hoje deixar claro para o empreendedor, o povo cearense, de que não haverá nenhuma mudança do Pix. O Pix foi uma tecnologia desenvolvida por servidores públicos do Banco Central, inclusive com contribuições de servidores públicos cearenses. Uma tecnologia que está sendo hoje exportada para outros países que estão aderindo o Pix como ferramenta de transição financeira. Então não vai ter impacto de tributação para quem utiliza o pequeno empreendedor que utiliza o Pix. Não vai ter impacto para o entregador de aplicativo, ou motorista, trabalhador de aplicativo, nenhum impacto a mais por utilização do Pix. O Pix hoje ele é uma ferramenta que é possível você ter transparência, rastreabilidade e segurança para todos que estão envolvidos naquela transação comercial. Então, para a gente enfrentar a fake news, é com a comunicação de qualidade, com verificação, com credibilidade, e a imprensa cumpre um papel fundamental, buscar informações em sites oficiais, como o da Receita Federal, no caso do Pix, Receita Federal, Banco Central, enfim, procurar informação com credibilidade para que a gente possa combater essa informação tão prejudicial, que é uma informação falsa, uma fake news, e que acaba prejudicando não o governo, prejudica sim o pequeno trabalhador, o pequeno empreendedor, a empregada doméstica, a diarista, que tem no Pix uma transição segura, fácil, desburocratizada e que com isso aumenta inclusive o potencial de renda dessas pessoas. Perfeito, eu queria agradecer muitíssimo ao secretário Vladson, ao prefeito Nezinho aqui por contribuir. Muitíssimo obrigada, Vladson. Que agradeço, sempre é uma alegria dar uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente agradece, obrigada, prefeito. Obrigado, a gente também que agradece por essa oportunidade de estar aqui, e a gente se coloca sempre à disposição, e a gente espera que nessa transição aí da reforma tributária a gente possa voltar a outro momento, não para falar do início, mas para falar já desse caminho que vai ser importante para todo mundo. Perfeito. E o Movimento Empreender 20 anos vai fazer justamente isso. Nosso foco em 2026 é a reforma tributária. Então, a gente ainda vai bater muito nessa tecla, vamos trazer muitas informações para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a chegar nessa reforma com os dois pés, né? Então, agradeço aos nossos convidados e a você que nos acompanhou até aqui e acompanhe movimentoempreender.com.br, que por lá também a gente vai compilar todas as informações que são preciosas, né? São caras para você que tem um micro ou pequeno negócio no Ceará, no Brasil, enfim. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau!